temos o prazer aí da presença dos engenheiros Felipe e engenheira Karine, nossos engenheiros pós-graduandos, que vão nos brindar com uma apresentação sobre as suas experiências da pós-graduação. Enfim, eles vão ter palavras, eles vão ficar bem à vontade para falar. Então, inicialmente, agradeço a presença de todo mundo que tá se conectando agora. Muitos colegas também da Engenharia Química, o professor Rodolfo, um dos idealizadores do projeto, e outros colegas mais, né, os colegas também, professores que estão sendo webinaristas também uma vez por semana. O nosso apoio técnico, não só o professor Rodolfo, como o apoio técnico, a Luísa, o Emílio, a Tamires, Rafael, também, se não fosse vocês aí, a gente não... Então, para mim, eu peguei a parte mais tranquila, mais simples e mais gostosa de fazer. Aí fica fácil, né? Ainda mais na presença do Felipe e da Karine, aí, nossos eternos filhos, aí, que a gente fica muito contente mesmo de estar na presença de vocês, e vocês vão ter o prazer hoje de tarde. Então, eles vão se apresentar, até eu ia fazer uma apresentação, mas eu acho que a fala deles, por si só, já faz uma boa apresentação deles. Então, eles são egressos, a Karine em 2019, né, 2019 ou 2018, né, Karine? Estou me atrapalhando aqui. 2018, eu estava nessa dúvida antes, mas é o final de 2018 e eu início de 2019. Né? E o Felipe, ali no 2017, né, Felipe? Estou atrapalhado? 2017. 17, isso mesmo, 2017. Isso aí, diretamente de Hogwarts, né? O Felipe está vindo aí trabalhar pela Unifor, depois volta para lá, porque lá não tem Covid-19, ele está tranquilo. Exatamente. Então, lembrando que no final do webinário, para quem está participando, vai sair um link que o pessoal vai colocando para a lista de presença, para os atestados e depois os certificados. E as perguntas também vocês podem ir fazendo pelo chat, que no final eu vou colocando, ou até mesmo se os apresentadores webinaristas quiserem também, em algum momento, responder alguma coisa, fiquem bem à vontade. Então, vocês decidiram, não é? Karine vai começar? É isso? Isso. Então, Karine, fica à vontade, é um grande prazer a gente estar contigo e estar conosco. Muito obrigada pela apresentação, Marcílio. E eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui apresentando isso, ser um egresso da Unipampa. E eu vou transmitir a tela aqui com os meus slides minimalistas, né? Mas eu vou transmitir a tela aqui para que eu preparei algumas... Opa, peraí que eu estou tendo alguma dificuldade, calma. Aqui. Tá dando para ver? Ok? Tudo bem, vou fechar. Para mim, vai aparecer. Eu vou fechar meu microfone. Tá dando para ver o meu Tá dando para ver. Tá dando para ver, tudo tranquilo. Então, eu sou a Karine Macri. Eu entrei na Unipampa em 2014 e saí em 2018. Vou apresentar isso tudo agora. Então, é um grande prazer fazer parte desse webinário da Unipampa. Então, sou Karine, eu ingressei na Unipampa em 2014, em maio, e eu formei no final de 2018 em Engenharia Química. Eu sou natural de São José dos Cedros, Santa Catarina, e atualmente eu faço mestrado em Engenharia Química aqui na UFSCar, em São Carlos, São Paulo. Eu vou falar um pouco sobre as atividades desenvolvidas aqui, que acho que é bem interessante, assim, para ter um contexto do que atualmente eu faço. Então, basicamente, eu passo no laboratório, né? Minha vida é trabalhar no laboratório diariamente, agora com a pandemia está um pouco limitada essa situação. Mas eu trabalho aqui na parte de controle ambiental e eu sintetizo nanopartículas de cobre, eu faço uma reação química, uma reação de redução, e eu faço a impregnação dessas nanopartículas de cobre em um meio filtrante, que no caso é um meio filtrante de ar-condicionado, né? E esse meio, eu faço a impregnação desse meio filtrante e faço diversos testes, caracterização, tanto das nanopartículas quanto do meio filtrante. Existem várias análises que são feitas, tanto das nanopartículas quanto do meio filtrante, para que isso seja realmente validado na pesquisa.
Então, depois de sintetizar e impregnar essas nanopartículas, eu faço teste microbiológico com bactérias atualmente, mas a princípio eu vou estender essa pesquisa ainda com outros tipos de micro-organismos. Mas eu trabalho essencialmente com Staphylococcus aureus e Escherichia coli. E aí eu vejo se a presença dessas nanopartículas no meio filtrante, elas têm efeito biocida. E já dando spoiler, mas de fato elas têm efeito biocida, e é basicamente isso que eu faço aqui. Então, a minha rotina basicamente é acordar, ir para o laboratório, voltar. E alguns semestres eu tenho disciplina, outros semestres não. É bastante relativo. Mas, assim, eu acho que o processo em si de ser orientada, né, de ser mestranda, tem muito trabalho. É muita coisa que se faz, é muita coisa que precisa fazer no laboratório. A caracterização de todas essas coisas que eu faço, elas são bem detalhistas. Então, por exemplo, síntese de nanopartículas tem que fazer DRX, microscopia eletrônica de varredura, a gente está fazendo uma outra análise lá em Ribeirão Preto, e a filtração de sólido também, tem que fazer eficiência e coleta, permeabilidade, enfim, são várias análises que se faz. E para mim, assim, as que eu hoje em dia gosto muito de fazer é a análise na microbiologia. Eu estou descobrindo um mundo novo lá, e, de fato, eu estou gostando muito de trabalhar com a parte microbiológica. Então, na Unipampa, eu vou falar um pouco sobre a história. Eu acho que, inicialmente, eu queria falar que quem tem a oportunidade de estudar numa universidade pública, gratuita e de qualidade, como a Unipampa ou como a UFSCar, é uma pessoa privilegiada, porque eu acho que, assim, a graduação é o início da nossa vida, sabe? É onde a gente começa a ter contato com o mundo. Então, a gente sai de casa, começa a ter esse contato com pessoas diferentes, com pessoas que pensam diferentes de ti. E, para mim, isso é um privilégio, assim. Eu, particularmente, eu gosto muito de conversar com pessoas que têm opinião contrária das minhas, ou que me questionam, porque, para mim, isso é crescer. Então, inicialmente, eu comecei com atividades na Unipampa de extensão. A gente estava até conversando anteriormente, né? Eu fiz um projeto dando aula de matemática para o pessoal que trabalha lá na Unipampa, para o pessoal da limpeza. Esse foi um dos projetos que eu iniciei. Depois eu dei monitoria também, monitoria de Física 1. Eu trabalhei também, depois eu entrei na pesquisa, né, com extração do óleo do lanolina com a professora Tânia. E, assim, eu não vou lembrar de cabeça todos os projetos que eu fiz, mas depois, mais para o final, eu comecei a trabalhar com a professora Gabriela, que foi uma das pessoas, assim, que me ajudou muito no meu desenvolvimento pessoal. E a gente começou a trabalhar com secagem, né, da amora inicialmente, aí depois eu comecei a estudar a casca da jabuticaba, secava, fazia extração de compostos bioativos, e juntamente com esses projetos eu também trabalhei com absorção de corantes, e a absorção de metais pesados de águas residuais com a Priscila. Mas, assim, o meu principal trabalho, que eu considero, assim, que eu trabalhei muito tempo, os 2 últimos anos da graduação, eu trabalhei com secagem da casca da jabuticaba e extração de compostos bioativos presentes nessa casca. E, assim, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que eu me dediquei muito ao meio acadêmico, né? Tanto que hoje em dia eu continuo no meio acadêmico por conta disso, porque eu realmente tenho gosto daquilo que eu faço nesse lugar. Tipo, eu entro na universidade, assim, eu estou no meu lugar. E depois que eu comecei a trabalhar com a secagem da casca da jabuticaba, isso me abriu mais portas ainda. Eu comecei a participar de vários congressos. Eu fui para a URGS apresentar, eu vim aqui para São Carlos apresentar esse projeto, que a gente teve resultados bem legais e bem positivos, assim, no sentido de que a jabuticaba, ela tem compostos bioativos que são benéficos ao ser humano, e existem diversos artigos, diversos testes que eles fazem com essa casca da jabuticaba. E, como eu falei, isso me trouxe várias portas, me abriu várias portas, apresentei o trabalho em vários lugares, alguns resultados, né? E, inclusive, esse foi um dos trabalhos que eu apresentei junto com a Gabriela lá na Espanha, num dos maiores congressos internacionais de secagem.
que é a IDES, a gente participou do Congresso 2018, e lá a gente apresentou 2 trabalhos, né, com o meu nome, que foi o da casca da jabuticaba e também a absorção de corantes, utilizando o bagaço do malte. Então, a gente fazia tratamentos químicos, fazia absorção. E, assim, para mim, isso foi... Quando eu fui para a Espanha apresentar esses trabalhos, né, foi, para mim, um dos momentos, assim, que eu mais vi que eu estava crescendo realmente, porque lá eu tive contato com muitos professores, eu tive contato com pesquisadores, eu tive contato com muita gente, isso para mim foi muito gratificante. Hoje em dia, inclusive, um dos professores que a gente conheceu lá, ele é marido da minha orientadora daqui. Então, tipo, hoje em dia eu até trabalho com ele aqui. Eu participo de churrascos que ele tá presente. Eu sempre falo, cara, que mundo pequeno. Eu encontrei ele lá e hoje ele tá aqui do meu lado, né, em Ribeirão Preto. Inclusive, ele abriu as portas para eu fazer uma pesquisa lá no laboratório dele em Ribeirão Preto, de um equipamento que a gente não tem aqui no UFSCar. E ele me abriu portas e ele, inclusive, me ajudou com o contato que agora eu vou começar a trabalhar. Eu vou fazer os testes dessas nanopartículas de cobre também para vírus, para ver se eu consigo avançar na pesquisa, inclusive, do coronavírus. Então, ele me abriu portas, então eu considero que esse congresso que eu fui me abriu muitas portas, e é muito importante participar desse tipo de coisa para justamente tu ter esse networking com as pessoas, que é muito importante na vida acadêmica. Aqui eu coloquei alguns trabalhos que eu publiquei, algumas apresentações de trabalho, né, que eu fui para bastante congresso, principalmente depois que eu comecei a trabalhar com a casca da jabuticaba, que me abriu, assim, muitas portas. E, bom, aqui estão alguns dos meus trabalhos, e vocês falaram lá, pediram, né, dicas do que fazer. Então, assim, eu acho que o que eu considero mais importante quando tu se compromete com alguma coisa, no caso, tu entrou na graduação, ou tu quer, enfim, entrar no mestrado, eu acho que a grande dica é justamente tu se envolver com o que tu faz. Então, no meu caso, eu participei de atividades de extensão, de pesquisa, eu participei de monitoria, enfim. E eu acho que não existe, assim, uma receita mágica, sabe? Eu acho que é o estudo e realmente a dedicação para aquilo que tu tá fazendo no momento. Se tu decidiu se comprometer com uma coisa, se dedica para ela, sabe? E acho que isso sempre foi a minha ideia principal de todas as coisas que eu faço. Tanto aqui no mestrado, quanto na graduação. Eu acho que eu sempre fui muito envolvida com as coisas que eu fazia. E, inclusive, isso tudo, no momento que a gente está fazendo isso, eu acho que não se percebe, né? Porque tu não tem retorno momentâneo nas coisas que tu faz. Então, tu faz, se dedica e tu diz, meu, eu não estou vendo retorno do que eu estou fazendo, eu não sei para onde eu estou indo, sabe? E quando eu saí da graduação, quando eu terminei a graduação, foi um período muito difícil, porque eu fiquei um tempo ali sem fazer muita coisa, eu adiantei alguns experimentos do meu TCC e eu acabei ficando 4 últimos meses em casa, né, da graduação. E nesse período eu fui viajar, né, fui fazer essa apresentação lá na Espanha, junto com a Gabriela, e quando eu voltei, foi um período muito complicado, assim, porque, de fato, eu pensei, o que eu vou fazer agora, sabe? Meu, será que eu tenho currículo? Será que eu sou suficiente para as coisas, sabe? E nesse momento foi quando os resultados de tudo que eu tinha me dedicado surgiram, porque eu me inscrevi na UFSC, eu me inscrevi aqui em São Carlos, eu me inscrevi na UFSM para fazer o mestrado. E, assim, o daqui da UFSCar foi o primeiro que eu mandei, meu currículo, e isso é, inclusive, outro tema, né, que a gente queria conversar também, como faz para entrar no mestrado. Então, tu manda... Depende do edital de cada universidade. No caso aqui da UFSCar, é basicamente currículo, publicação e a participação em congresso, um pouco da tua vida acadêmica também, porque eles têm uma média lá que eles fazem. Então, por exemplo, tua média final da graduação vezes algum valor. Enfim.
E nesse momento, quando eu finalizei a graduação e que eu passei aqui, eu fiquei muito feliz, porque eu tinha voltado, inclusive, vários currículos, vários certificados para eu mandar para cá. E eu pensei, nossa, eu vou enviar, mas eu não tenho nem ideia se eu vou passar ou não, porque os caras é uma das melhores universidades de engenharia química do país, está entre as 5 melhores, e o CAPES aqui, o CAPSET aqui, então é uma universidade excelente. Eu pensei, nossa, eu nunca vou passar lá, sabe? E nesse momento, e quando eu recebi o resultado, que eu tinha passado em 3º lugar aqui, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como comemorar isso, porque eu fiquei abismada, eu não sabia que isso realmente ia acontecer. E aí, nesse momento, eu disse, cara, o resultado chegou, entendeu? Tá aí, chegou o resultado. E na época, como eu não estava nem acreditando que eu ia passar aqui, eu mandei o currículo assim, só para mandar, eu fiquei muito pasma. E eu passei em Santa Maria também. Eu passei também em 3º lugar lá para conseguir bolsa. E aí, nesse momento, eu falei assim, nossa, chegou. Os resultados chegaram, sabe? E isso foi muito gratificante para mim na época, ainda mais que eu estava passando por um período difícil, que é o final da graduação. Tu não sabe o que tu vai fazer. E nesse momento foi esse momento foi muito bom, assim, na minha vida, que é o resultado, de fato, de tudo que tu faz. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Dúvidas? Então, eu finalizei, né? Eu não sei quanto tempo que eu gastei, mas eu acho que é legal, então, deixar aberto para o público também conversar comigo e perguntar, tirar as dúvidas, porque, enfim, é um workshop para a gente realmente conversar, e eu acho muito importante essa coisa de trocar informações. Então, eu gostaria de, quem tiver pergunta, que fizesse, eu vou responder com o maior prazer, e também quem quiser entrar em contato, de repente, ter uma conversa mais longa e duradoura, pode entrar em contato comigo, que eu sou aberta a conversas e a informações. Aí é isso, deixa eu voltar aqui para o Meet. O que eu faço? Eu posso parar a apresentação? Agora não. Karine, eu não sei, acho que a gente, bom, o pessoal pode deixar como não surgiram perguntas por enquanto, a gente pode deixar as perguntas para o final, não é? E à medida que aqui no chat o pessoal for colocando, a gente vai anotando também. Tá certo? A gente está com, vamos ver se surgiu. Aqui tem uma pergunta do Lucas, como ainda a gente está bem de tempo, pode seguir, ainda tem mais 5 minutos depois. Tá bom? Pode ser? Pode ser. Uma pergunta do Lucas, aí tu consegue enxergar pelo chat? Por que eu vou abrir aqui também? Tem algumas perguntas aqui do Lucas, por exemplo, como tu escolhe a área de estudo no mestrado, tu escolhe o edital pelo coordenador, a Gabriela Lucena pergunta o que tu achou mais difícil depois da graduação. As perguntas que a gente tem do Lucas. Eu e vai deixar para o final. Vamos fazer, como a gente tem um tempinho, tu responde essas duas, aí depois a gente deixa para o final, pode ser? Pode ser. Então, o Lucas perguntou, como você escolhe a área de estudo do projeto do mestrado? Você já escolhe no edital ou pelo coordenador? Depende da universidade que tu vai se inscrever para fazer isso. Aqui na UFSCar, meio que o pré-requisito daqui tu manda teu currículo, se tu tá na lista de aprovados, tu tem que entrar em contato com um orientador para daí escolher o teu tema de mestrado, né? Aqui eles lançam uma lista com vários temas, e aí tu vê o que tu mais se identifica, ou o que tu quer trabalhar, e aí vê com o orientador a disponibilidade, e é isso, basicamente. Mas depende da universidade, que fique bem claro, porque o edital, por exemplo, da UFSC, eu lembro que quando eu fiz, tu tinha que, antes de se inscrever, tu mandava teu currículo, e também tu escrevia um mini projeto. Então, depende muito do edital da universidade que tu quer. Tu vai ter que, final do ano, acho que abre outubro, novembro, começa a abrir edital de mestrado e de doutorado também. E aí, tu tem que ir no site das universidades que tu quer e ver qual é o edital, sabe? Ver o que eles precisam. Mas é muito relativo isso. E o que eu achei mais difícil depois da graduação? Olha, eu acho que o que eu achei difícil mesmo foi a graduação. Eu acho que depois da graduação, assim, porque para mim foi uma coisa muito boa
né, esse negócio de sair da graduação e entrar no mestrado, porque acontece, aqui eu recebo bolsa, antes na graduação eu era sustentada pelos meus pais, né, não que isso seja uma coisa ruim, mas é uma coisa confortável, e eu acho que a partir do momento que tu sai dessa zona de conforto para uma zona onde tu que se sustenta, onde tu tem que ir atrás das tuas coisas, onde tu tá vendo assim, ó, nossa, eu estou indo atrás da minha vida, esse momento é muito marcante, assim, eu hoje em dia eu não consigo reclamar de nada que eu tenho, sabe? Não consigo reclamar de... eu acho que eu não que eu não tenha coisas difíceis, porque eu acho que, assim, tem vários desafios do nosso dia a dia que são realmente complicados, né? Mas, assim, eu não tenho absolutamente nada para reclamar da minha vida pós-graduação. Para mim, eu me sinto extremamente feliz e grata por todas as coisas que eu vivo hoje em dia. Eu não consigo pensar em alguma coisa que eu possa falar assim, nossa, isso para mim é uma dificuldade. Eu acho que não, até porque a gente aprendeu a lidar com a distância, com a saudade de casa, com todas essas coisas que eu acho que na graduação é um pouco mais complicado, porque é aquele baque inicial que tu tem, sabe? E eu acho que depois no mestrado, no doutorado, enfim, tu já tá um pouco mais acostumado com essa situação. Eu falo por mim isso, né? E, assim, de fato, eu não sei te dizer o que é mais difícil. Eu acho que tudo que está vindo, assim, é muito bom. Não sei. Difícil é a graduação, de fato. A graduação, eu acho que é aquele... Porque é a primeira vez que tu sai da zona de conforto. Então, assim, é tudo uma turbulência. E lidar com isso tudo é muito difícil. Porque a graduação já é difícil, ela é pesada, sabe? Tu tem carga horária, tem um monte de coisa para fazer, tu não pode liberar essas energias, porque tu tem que estudar, sabe? E, bom, acho que de fato é o mais pesado. O mestrado depois fica um pouquinho mais leve, tu consegue. Tem dias que tu não tá conseguindo fazer pesquisa, beleza, vai para casa, descansa, vai final de semana se tu quer, entendeu? Aula não, aula tu tem que estar lá, é presencial, tu tem que estar presente, tem que estudar sem sair da aula, né? Então, é basicamente isso. Obrigado, Karine. Aí tem as perguntas muito bom. Agradecemos a tua ótima apresentação e relato de experiências que é muito bom para todos nós e principalmente para os colegas que estão assistindo, né? Também do professor André, professora Luciana, professor Sérgio, que estão participando e outros colegas aí. Então, aqui a gente passa agora a palavra para o engenheiro Felipe, né, o nosso grande Felipe, para ele fazer a fala dele e depois a gente segue nas perguntas aí para vocês dois. Aí o pessoal fica bem à vontade pelo chat. Obrigado, Felipe. Muito obrigado, Karine, pela apresentação aí. Foi um bom panorama, né? Ter uma visão diferente também. Eu vou colocar aqui os meus slides. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, colegas que não vejo faz tempo. Boa tarde, professores. Sempre uma felicidade estar falando com a Unipampa, porque foi, né, acho que boa parte da minha vida eu passei aí. E sempre uma felicidade. Vou fazer uma apresentação aqui um pouco mais descontraída, conversar um pouco sobre minha trajetória do que foi estudar na Unipampa e onde que eu estou agora. Então, meu nome é Felipe Petrov de Oliveira, eu sou engenheiro químico formado na Unipampa, formado no final de 2017, e eu sou mestre em engenharia química aqui pela Unicamp, onde eu estou fazendo atualmente o doutorado. Então, isso só para o começo, eu sou natural de São Paulo, então aqui perto de Campinas, da Moca, se alguém conhece, é um bairro muito legal. Eu entrei na Unipampa em 2012, no primeiro semestre, e me formei ali no final de 2017, então eu passei 6 anos num curso de 5, mas tem um bom motivo para isso. E atualmente eu estou fazendo doutorado aqui na Engenharia Química também, na Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. Eu fiz mestrado aqui na mesma universidade, com a mesma orientadora, e esse aqui foi o meu tema de mestrado, no enriquecimento de grupos carboxila, um nome bem comprido, onde eu fiz um projeto em parceria com a Suzano Papel Celulose. Então foi uma pesquisa mais engajada com a pessoal da indústria. Eu também vou falar um pouco sobre isso ali no final. Agora, como que eu
cheguei até aqui, para vocês, eu estava vendo que tem pessoas que já estão bem mais pro final do curso, algumas pessoas acho que no começo que eu não conheço. Então, assim, eu entrei em 2012, era uma turma diferente, indo lá de São Paulo, vindo de São Paulo lá para o Rio Grande do Sul, é uma distância bem grande. Você pode ver que essa pessoa que você vê na foto aqui mudou bastante daqueles primeiros semestres, né? Essa é a minha turma original, um dos pessoal que eu falo até hoje. Em 2014, 2015, eu tive a oportunidade de participar do Ciência Sem Fronteiras. Então, essa foi uma das primeiras, uma das grandes conquistas, uma das grandes feitios que eu tive durante a graduação. Foi um período maravilhoso, né? Acho que eu me inscrevi em 2013 para participar em 2014, 2015. Nesse período, eu estudei na New York University, especialmente na Polytechnic, que o pessoal lá foi onde começou as pesquisas em polímeros, onde começaram a ter esse avanço de ciências de polímeros, então lá tinha uma parte de pesquisa bem interessante, né? E o departamento de engenharia química lá era bem legal também. Uma das coisas mais legais que eu fiz lá foi alimentar os esquilos, aqui vocês podem ver, e sentar no sofá original do Friends numa exposição que teve. Então, olha, melhor intercâmbio que possível de se existir. Além, claro, de ter participado de aulas com professores também, já tão bons quanto os da Unipampa, porque tem uma visão diferente do ensino, então foi uma experiência bem legal. Na Unipampa, onde eu considero que foi assim, a melhor parte da minha vida até agora, pelos anos que se deram e pelo descobrimento pelo crescimento assim, né, que a gente tem tanto profissionalmente como pessoalmente, tiveram várias atividades assim que eu participei. A utilização dos laboratórios e o engajamento que a gente teve assim, em pesquisa, deixa eu mostrar aqui para vocês, acho que está aqui, né? O engajamento em pesquisa, essa daqui foi o início de um dos projetos com o professor André, que era aquele do angico negro, ou angico vermelho? Angico vermelho, eu acho. Onde a gente estava coletando algumas amostras, a gente estava indo na praça pegar a amostra para participar da IC. Então esse foi um projeto assim bem que estava começando, né, eu acabei saindo antes da continuidade. A participação dos laboratórios na Unipampa, né, confundindo as duas universidades, nas aulas de laboratório. Pessoal, eu fiz aulas aqui na Unicamp, eu fiz aulas no exterior. Os laboratórios da Unipampa, eles têm a mesma qualidade do que vocês esperariam em outros lugares, né? A gente sabe que a Unipampa é uma universidade nova, relativamente, que a Unipampa está distante de várias partes do país, de outras cidades, mas a qualidade que a gente tem nos laboratórios da engenharia química assim, comparável com outras universidades, tanto os módulos quanto a estrutura. A gente não tem muito espaço, eu não sei como é que está hoje em dia, mas, assim, a questão de estrutura, quando a gente sai, a gente consegue ver algumas coisas bem comparáveis, né? O estágio que eu fiz no final da graduação, eu fiz estágio na cervejaria Mão Preta, aí de Bagé mesmo. Esse foi um estágio bem legal, acho que deu para ver boa parte, assim, de como funcionavam empresas menores, de como estabelecer algumas coisas na cidade, trabalhar com um público um pouco menor, né? E o legal é que eu era o único estagiário, o único funcionário no momento. Então, nessa participação nesse estágio, foi muito interessante por dois motivos. Um, porque, como eu fui o primeiro, deu para abrir um espaço para outras pessoas fazendo estágio lá. Acho que foi o Fernando fez depois, o Everton fez depois. Tem bastante gente que começou depois e foi, assim, bem legal. E a questão de você ser um dos poucos que está ali é de você aprender muita coisa. Participar de várias operações em escala menor, mas que o proveito é tão grande quanto. E uma das atividades que eu considero uma das mais engrandecedoras que eu tive
na universidade foi a participação no DAEC, em 3 gestões, porque a gente tem uma dificuldade de montar a chapa, não sei como é que está hoje em dia, mas eu acabei participando de 3 gestões, 2013, 14 e depois em 16, quando eu voltei no intercâmbio. E assim, a participação no diretório, ela traz uma das coisas que a gente não vê, não tem como ver muito em sala de aula, que é o contato com pessoas. E às vezes não só pessoas que estão assim no mesmo projeto que você, porque a gente fazia, né, tem aula de laboratório, tem aula de várias coisas que você tem que fazer um projeto. Mas no diretório acadêmico, quando a gente tinha que bolar algumas outras coisas, ter contato com pessoas de fora da universidade, eu acho que foi um dos períodos que mais me ensinou assim a lidar com pessoas diferentes de vários backgrounds, de várias origens. E assim, as pessoas que estão nessa foto e também nas gestões anteriores sabem que foi complicado, mas que no final valeu a pena. E é uma experiência assim que se puderem participar, pessoal, participem. Isso tudo, né, aprender um pouco em laboratórios, a me virar em, em lugares menores, né, em empresas menores e trabalhar com pessoas, foi uma das coisas foram as coisas que me ajudaram a chegar na pós-graduação. Como a Karine estava falando, né, de se inscrever, de participar de processos seletivos, a participação na Unicamp também é muito parecida. A gente entra só com currículo, né, tem análise de currículo, de tudo que foi publicado, o que foi feito, algumas coisas assim. Inclusive, eu vou deixar aqui o link para o edital, porque ele está aberto para quem tiver interesse, eu não sei onde vocês estão no curso. E eu acabei entrando na Unicamp no primeiro semestre de 2018, né, para fazer o mestrado. O meu mestrado durou 2 anos. Eu defendi agora em fevereiro desse ano, dia 29 de fevereiro, 28 de fevereiro, desculpa. E ele foi feito em alguns lugares diferentes. O laboratório de processo de separação aqui é o laboratório que eu estou agora, inclusive. Ele é um dos vários laboratórios que tem aqui na Unicamp. Cada professor aqui tem um laboratório compartilhado, então a gente tem acesso a algumas máquinas. Ele é relativamente novo, então a gente não tem muito equipamento. E isso fez com que eu e o grupo de pesquisa aqui, no caso, a minha orientadora e mais um rapaz orientado dela, fôssemos atrás de algumas parcerias para a gente poder desenvolver o projeto. Então, como o projeto ele usava a lignina, que é um subproduto da produção de papel, que é inerente da indústria papeleira, foi fácil, não foi fácil, mas foi um dos primeiros pensamentos foi de procurar a indústria de papel e celulose. Ou seja, aqui a gente está em Campinas, Limeira é uns 30 minutos daqui, e a gente conseguiu uma parceria com a Suzano Papel e Celulose. Infelizmente eu não tenho uma foto do laboratório deles lá, de pesquisa e desenvolvimento, que é um laboratório lindo, mas tem segredo industrial lá dentro, então eu não podia tirar foto. Mas essa aqui é a fábrica e é um lugar, assim, bem legal. Eu fiz bastante análise lá, né, nos equipamentos deles. Eles têm todo um setor de pesquisa e desenvolvimento. Eles têm um interesse em participar com a universidade muito grande, o que não é muito comum em indústrias, pelo menos no Brasil, mas eles têm um interesse em participar com universidades muito grande, tanto que quando a gente foi fazer uma palestra lá, a gente estava em 3 ou 4 da Unicamp, tinha um pessoal da UFSC, tinha gente do Rio de Janeiro, e se eu não me engano da Unesp também, não vou me lembrar agora, mas era gente de outras universidades, então eles têm essa participação. Além disso, outras análises que eu fiz, elas foram feitas no Laboratório Nacional de Biociências, aqui no CNPEM. Se vocês já ouviram falar do Sirius, né, onde tem aquele acelerador de partículas que já foi construído, está entrando em operação agora, que é aqui em Campinas,
eles têm um complexo de pesquisa enorme, nível internacional, sensacional, e ele é um espaço aberto para pesquisa. Então, o que acontece? Além das pesquisas que são desenvolvidas lá dentro, eles, como é um laboratório nacional, eles têm espaço para que pessoas possam submeter projetos pesquisadores possam submeter projetos para serem analisados lá. Se tem algum equipamento que, sei lá, custa alguns milhões de reais, que obviamente não dá para toda universidade ter, eles aceitam projetos de pesquisa para fazer uma pesquisa em parceria e eles dão suporte em tudo. É assim, um dos lugares que eu mais me senti à vontade em estar trabalhando desde que eu comecei a pós-graduação. Eu fiz algumas análises aqui nesse equipamento de ressonância magnética. Inclusive tem uns resultados, eu vou mostrar aqui depois, mas sem entrar muito em detalhes. E eles dão um suporte maravilhoso. Além disso, eles fazem visitas no complexo, eles trabalham muito com divulgação científica. Então, inclusive agora, se o calendário se manter, né, como está agora, acho que em outubro vai ter uma visita aberta, em Campinas, mas ele é uma visita aberta, onde as pessoas podem transitar em todos os laboratórios e ter contato com pesquisadores. Mas também eles fazem estágios, eles têm estágio de verão, estágios normais, e eles têm abertura para pesquisa. Então, assim, se vocês têm curiosidade de ver como pesquisadores fazem pesquisa além da universidade, esse lugar é, assim, o primeiro lugar para se procurar no Brasil. Ele é sensacional. Voltando um pouco agora para as coisas que eu acabei fazendo na pesquisa sobre resíduos de papel, resíduos de celulose, que é a lignina, esses aqui são alguns resultados que eu obtive no mestrado. Como eu fiz disso, eles não fazem muito sentido, eu propositalmente deixei eles dessa maneira. Por quê? O mestrado é um período de construção. Isso é uma releitura minha, não é a verdade absoluta. É um período de construção onde a gente acaba tendo que correr atrás de muita coisa, né? Depois a gente acaba criando muita autonomia. E o trabalho de construção que foi só para ter essas 3 imagens, em especial essa imagem aqui que parece um borrão, foi muito grande. Então, isso aqui talvez não signifique muito para quem não está acostumado, mas isso aqui é o que a gente tem orgulho de ver depois de meses e meses de pesquisa. São meses fazendo experimentos, são meses preparando a amostra, escrevendo códigos computacionais, fazendo algumas simulações, para chegar em um perfil que tem essa carinha aqui. Não faz muito sentido, mas que dá um orgulho para a gente de ver que olha, vale a pena, né? E esse período de construção, esse período de depois de você passar 2 anos, né, num período de mestrado, é muito gratificante. E essa imagem aqui também é outra que eu fiz nesse equipamento aqui. Ela acabou saindo dele, demorou acho que 2 meses para processar. E eu acho que foi um dos momentos mais felizes que eu tive no mestrado, quando eu consegui fazer o código rodar, e foi assim, olha, maravilhoso. Pessoal, momentos de felicidade existem, acreditem. Agora, eu não vou falar muito do doutorado, porque eu comecei o doutorado agora, em março, logo depois do começo, acho que 15 dias depois, a gente entrou no período de pandemia, então a gente está tendo aula online, está uma coisa meio estranha, então eu não quero colocar as minhas opiniões agora, porque é um período meio atípico, né? Mas eu preferi seguir um tema parecido, eu vou seguir um tema parecido, não está bem definido, então não posso fazer colocações aqui. Mas eu estou com a mesma orientadora, no mesmo laboratório, e provavelmente vai ser um trabalho em parceria com a Suzane de novo. A gente está trabalhando para isso.
Mas, além de toda a vida acadêmica, de tudo que a gente faz dentro do laboratório, a gente tem algumas coisas fora do laboratório. Eu participei de 2 projetos de extensão aqui na Unicamp. Eles têm um projeto muito legal, geralmente nos meses de janeiro e fevereiro, que é o Ciência e Arte nas Férias. Eu participei em 2019, 2020, que a gente recebe alunos de escolas públicas da região de Campinas, então Campinas, Valinhos, Limeira, a região aqui, para eles passarem um mês na universidade. Então, 4 semanas fazendo pesquisa de alguma coisa que a gente propõe. E é muito legal porque, assim, eu trabalhei com adolescentes entre 15 e 17 anos, que nunca tinham entrado no laboratório, que tinham muitas questões, e o pessoal curioso. Era muito legal. E trabalhar, você se colocar na posição de orientador e falar, ok, vamos aprender aqui, vamos fazer um trabalho legal. Tão legal que esse trabalho de 2019 aqui, foi em janeiro de 2019, a gente fez extração de óleo essencial da casca da laranja, usando hidrodestilação. Então foi uma coisa assim, relativamente simples, mas como a gente conseguiu fazer uns modelos cinéticos, ficou tão legal, ficou tão bacana esse projeto, que a gente mandou para um congresso, e ele foi publicado no congresso do Encontro Escolar Brasileiro de Química Verde, em agosto de 2019. Então foi assim, muito legal. O pessoal que trabalhou ali ficou bem feliz disso. E foi bem bacana. Além desse congresso, também teve um outro congresso que eu participei em 2017, eu acho, que foi o CBCM, a professora Ana Rosa, que também estava nesse congresso. Isso foi ainda nos tempos da Unipampa, né, mas é uma coisa fora do laboratório, onde a gente vai mostrar, né, o que a gente estava trabalhando. E assim, são momentos muito legais de troca, né, onde a gente consegue conversar bastante. E alguns outros trabalhos voluntários que eu participei, do Cidadão Pro Mundo, em 2018, 2019, eu acho que eu participei, onde eu estava dando aula de inglês para alunos também de escola pública, mas aí era mais jovens adultos. Então, inclusive o Romulo, não sei se o Romulo está aqui, que me indicou para fazer isso. Foi muito legal de ter mais um contato com a comunidade da cidade aqui. Então, para finalizar, queria dar umas dicas de ouro aqui, vocês que não sei em que momento da graduação estão, mas assim, participem dos eventos acadêmicos. Isso é uma coisa muito pontual. Se alguém for dar algum curso, algum mini curso de MATLAB, façam. Eu não fiz e eu me arrependo amargamente, porque eu uso MATLAB bastante agora e a gente só vê as oportunidades que a gente perde depois que elas são perdidas, né? Mas assim, esse é um adendo, mas participem de todos os eventos acadêmicos, conversem com pessoas, sejam curiosos. Eu acho que tanto semanas acadêmicas quanto outras coisas que foram surgindo, é muito, muito legal de vocês conseguirem participar, terem essa conversa. Peçam ajuda para os professores de vocês, para as outras pessoas. A graduação, às vezes, tem uns momentos difíceis e a gente não faz nada sozinho. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi bastante. Não tenham medo de errar. Isso eu brinco com algumas pessoas, que eu só cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. Não é totalmente verdade, mas foram os erros que me levaram aos acertos que eu tive. E, assim, eu não me arrependo nem um pouco. Acho que foi o melhor que eu pude fazer. Alimente a curiosidade de vocês, nunca parem. Defendam a universidade pública. Vocês estão em uma, se seguirem na vida acadêmica, provavelmente continuarão em outra. E a importância que isso tem num contexto pessoal e social é gigante. Talvez a gente só vá ver isso um pouco depois, né? Valorizem seus amigos. Com eles a vida é muito mais fácil. Mesmo que vocês fizerem Lab 1, 2 e 3 com eles. E divirtam-se. A graduação acho que a gente só faz uma vez. A gente só faz a primeira graduação uma vez. E é um tempo maravilhoso. Alguns avisos finais. Como eu disse, o edital da pós-graduação da Unicamp está aberto. Ele vai receber inscrições entre 1º de junho e 15 de julho.
Então vocês podem ir aqui no fec.unicamp.br, eu posso mandar esse link depois. E tem uma palestra de um conhecido meu, que ele é engenheiro também, vai falar sobre impressão 3D na educação agora às 15 horas. Se vocês tiverem interesse, é gratuito, eu posso colocar esse link aqui também no edital, no chat aí para vocês entrarem. Então, muito obrigado por participarem do meu TED Talk. Tenho meus contatos aqui, meu e-mail, se vocês quiserem mandar alguma coisa, meu Instagram, se vocês não usarem e-mail, e meu currículo Lattes, só procurar meu nome, é bem fácil de encontrar, tá certo? Muito obrigado, pessoal, e estou aberto a perguntas, a conversas, e o que vocês quiserem. Grande Felipe, agradecemos aí pelas tuas palavras emocionantes, assim como as da Karine.